Bitcoin rompeu uma linha de segurança e acionou um sinal de pânico técnico. Será que ele tá entrando em um novo ciclo de dor ou de maturidade? Fica comigo até o final pra você descobrir. Então já deixa o seu like, se inscreve pra não perder mais conteúdos como esse e bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do CoinTalk Brasil. Eu me chamo Nicolas, então bora lá. O Ibovespa ele tá operando em forte alta hoje e já ultrapassou o marco dos 162 mil pontos. Alta impulsionada principalmente pelo otimismo que a gente vai ter corte de juros nos Estados Unidos e uma potencial queda da Selic aqui no Brasil no primeiro trimestre do ano que vem. Entre os destaques do dia, as ações de grandes bancos ampliaram os ganhos e a Vale voltou a acelerar. No lado do câmbio, o dólar comercial opera em queda, negociado perto dos R$ 5,39. É um fechamento de dia com apetite e com risco elevado na Bolsa Brasileira. O Senado Federal está prestes a definir uma nova cobrança da Condicine, a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, que afeta plataformas como Netflix, Disney Plus e gigantes como YouTube e Meta. A principal notícia é que o Senado deve propor um alívio na taxação, optando por uma fórmula de menor impacto para essas empresas. A proposta deve ser de 3% para as plataformas de streaming, mas com possibilidade de abatimento para quem reinvestir em produção nacional. Já para as Big Techs, a alíquota deve ser mais leve, em torno de 0,8%. Essa decisão busca reduzir o atrito não só com as empresas, mas também com o governo dos Estados Unidos, e tem monitorado esse projeto de perto. Então fica ligado, pessoal, porque a palavra final do Senado vai sair nos próximos dias. Já a Câmara dos Deputados deve avançar nessa semana com a análise de segunda parte da regulamentação da reforma tributária. O foco principal desse projeto é definir uma regra sobre o Comitê Gestor do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir os impostos estaduais e municipais. A proposta, ela já foi debatida pelos líderes, pode ser votada no plenário ainda nessa segunda-feira. A urgência é alta, pois o texto ele tem que ser aprovado até o final do ano para que os testes e adaptação dos sistemas já comecem em janeiro de 2026. Entre os detalhes, se manteve o teto de 2% para a cobrança de impostos seletivos sobre bebidas açucaradas, como refrigerantes. Além disso, a divisão no comitê gestor ficou mantida, com 27 representantes para estados e 27 para municípios. É um passo crucial para a implementação de novas estruturas tributárias no país. Os mercados abrem um olho em dados econômicos cruciais, tanto no Brasil quanto no exterior. Aqui no Brasil, o principal indicador do dia é o IBC-BR, a prévia do Produto Interno Bruto, divulgado às 9 horas da manhã, com projeção de retração de 0,3% na comparação mensal com outubro. Fiquem atentos também ao relatório de focos do Banco do Brasil, que traz as novas projeções do mercado para inflação e juros. No cenário internacional, o destaque veio da China, onde os dados de novembro ficaram abaixo do esperado. As vendas no varejo cresceram apenas 1,3%, bem abaixo da expectativa, e a produção industrial também desacelerou. Essa desaceleração asiática pesa no humor global. Já nos Estados Unidos, o foco está mais nas falas dos diretores do Federal Reserve ao longo do dia, que podem dar pistas sobre os próximos passos da política monetária. Com o Banco Central americano tendo cortado os juros na semana passada, o mercado agora ele busca mais clareza sobre quando pode ocorrer um novo movimento. É uma semana cheia de indicadores importantes, então a cautela ela deve prevalecer no mercado. Agora vamos aos movimentos do dia no mercado de ações, que nos dão uma boa fotografia do momento técnico da bolsa. Olhando para a WEG, a WEGE3, essa ação ela está entre as mais esticadas do Ibovespa. E o índice de força relativa, ou IFR, já está em 79,56 pontos, um patamar clássico de sobrecompra. Isso indica que, depois de uma sequência de fortes altas, o papel ele pode se aproximar de um ajuste técnico ou de uma lateralização no curto prazo, mesmo que sua tendência primária seja de alta. Já no extremo oposto, a gente vê a HPV3, que já está entre os ativos mais descontados com o IFR, marcando 28,70 pontos. Esse patamar é de sobrevenda e pode sinalizar uma assimetria técnica. No entanto, o fluxo vendedor tem sido intenso. Seria necessária a entrada de um fluxo comprador mais consistente para que o papel ele mostre um repique de alta. A HP Vida, por exemplo, acumula uma queda superior a de 56% só nesse ano. São dois exemplos de papéis em movimentos técnicos bem diferentes, mostrando a disparidade do mercado acionário. Agora, vamos mapear o que deve movimentar a economia dos mercados nessa semana. O foco ele está em dois pontos cruciais: a ata do Copom no Brasil e os indicadores de emprego nos Estados Unidos. No cenário doméstico, o grande evento é a divulgação da ata do Copom, Comitê de Política Monetária, que acontece na terça-feira. Esse documento ele deve detalhar a fundo os argumentos do Banco Central para manter a taxa Selic no último encontro. Além disso, na quarta-feira, a gente também vai ter o relatório da política monetária, um dos documentos chaves para entender a avaliação completa do Banco Central sobre a inflação e o cenário econômico. Já lá fora, nos Estados Unidos, a atenção se volta para o mercado de trabalho. Na terça-feira, saem os dados de criação de vagas e taxas de desemprego de novembro. Esses números eles são fundamentais para que o mercado ele consiga calibrar as expectativas sobre os próximos movimentos da política monetária do Federal Reserve. A gente tem também as pautas internacionais e as decisões de juros de bancos centrais no Japão, Reino Unido e México, que completam esse quadro global de juros. A primeira é o pagamento de juros sobre o
capital próprio, que totaliza 543,6 milhões brutos. O valor bruto por ação é de aproximadamente 51 centavos. Os proventos serão pagos no dia 6 de fevereiro, sendo que o prazo final para ter direito ao recebimento de posição acionária é do dia 17 de dezembro. Segunda novidade, a aprovação do 17º programa de recompra de ações. O programa, ele contempla a recompra de até 72 milhões de ações da própria empresa, com o objetivo de otimizar a estrutura de capital. Já a Engie Brasil, EGIE3, informou que seu conselho de administração deu autorização para que se iniciassem as análises e estudos de viabilidade para transferências de todas as ações da Jirau Energia. Para garantir total transparência a essa possível operação, o conselho também aprovou a instalação de um comitê especial independente, focado na transação com partes relacionadas. Em paralelo, a Engie também anunciou que aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio no montante de 100 milhões de reais, o que equivale a aproximadamente 8 centavos e meio por ação. São duas notícias importantes que dão seguimento à gestão de portfólio e à política de proventos da companhia, que é um nome forte no setor de energia na bolsa brasileira. Já para o fechamento do nosso giro, esse artigo aqui, ele diz que o Bitcoin, nesse ponto, não precisa de outro bull run. O que ele precisa, na verdade, é de uma economia. O argumento central é que para o Bitcoin amadurecer como um ativo de fato, ele precisa deixar de ser guiado apenas pela especulação e pelos ciclos de hype. Ele precisa desenvolver uma utilidade em uma economia real em torno de si. Hoje, a gente observa que a maior criptomoeda do mundo está sendo negociada de forma muito parecida com uma grande ação de tecnologia. Isso significa que a análise do preço, ele precisa cada vez mais levar em conta as condições macroeconômicas globais, como decisões do Fed e os dados de emprego nos Estados Unidos, não apenas o entusiasmo do varejo. Portanto, a perspectiva é que o futuro do Bitcoin passe pela integração profunda com a economia do mundo real, estabilizando a sua avaliação e tornando ele um ativo mais previsível, diferente dessa montanha-russa que a gente tem visto nos ciclos passados. Já nesse gráfico aqui do Bitcoin, a gente consegue ver que o preço ele tá para baixo dos 90 mil dólares, né? Ele caiu para aquela zona que ele estava conseguindo segurar, caindo aqui para a faixa dos 85 mil. E tá destacando esse alerta técnico, né? Porque durante o mês de dezembro, o Bitcoin ele vinha desenhando essa diagonal de alta, né? Que vinha sustentando o preço, indicando que os compradores eles estavam ativos. Só que nas últimas horas, a gente viu que o preço ele conseguiu romper essa linha de tendência para baixo. E tecnicamente esse rompimento é um sinal de atenção, né? Para a continuidade do movimento de alta, sugerindo que a pressão de venda aumentou e que o preço ele pode buscar o próximo suporte horizontal. É um gráfico que basicamente está mostrando pra gente a volatilidade do curto prazo, né? Já esse indicador aqui, ele mostra pra gente os diferentes custos de aquisição do Bitcoin para diversos grupos de compradores. O preço à vista do Bitcoin, ele estava sendo negociado em torno de 90.200 dólares. O ponto mais crucial é o custo dos detentores de curto prazo. Esse valor, ele representa o preço médio que os investidores compraram Bitcoin recentemente. Eles estão pagando e ele tá ali na faixa dos 102.200 dólares. Como o preço do mercado atual, ele tá bem abaixo desse custo, significa que a maioria dos investidores mais novos, eles estão atuando em prejuízo não realizado. Só que mesmo assim, o gráfico ele também tá mostrando pra gente que o Bitcoin, ele tá bem acima do preço realizado da rede, né? Que fica em 56.400 dólares. Isso indica que, embora o pânico ele possa estar atingindo os novos entrantes, o custo médio do mercado como um todo permanece sólido e é um cenário de pressão de venda, mas sem desespero estrutural na rede. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve para não perder mais conteúdos como esse e até amanhã.